Hoje, então, nós iremos finalizar o capítulo 5 e já tentar começar o 6. Vamos tentar. Durante a semana passada, eu falei para vocês estudarem esse gráfico aqui, certo? Eu espero que, tirando essas carinhas de que droga eu esqueci, que todo mundo tenha estudado, olhado. Porque assim, né? Por que não? Era só um gráfico que eu pedi para vocês olharem, gente. Podia olhar entre uma aula e outra, podia olhar no final da aula. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. O capítulo 5, então, nós estamos falando ainda das questões de migração, né? O quanto elas impactam a nossa sociedade, né? Nós falamos sobre o que é migração, o fluxo de migração, aquele grupo de pessoas que se deslocam de uma região para outra por diversos fatores, né? Podem ser políticos, econômicos, por exemplo, tentando uma vida melhor, podem ser por uma questão ligada a fatores ambientais. Falei sobre o que é imigrante. Então, a entrada de um determinado grupo ou pessoa de outro país ou território, por exemplo. Eu sou imigrante no quesito que eu vim de São Paulo, não nasci aqui. Mas a gente pode usar também os haitianos, que estão bastante no Brasil, recentemente, né? Porque a nossa nação foi basicamente construída por imigrantes, já que ou algum tipo de migração, né? Já que a gente tem as questões das pessoas que vieram obrigadas, das pessoas que já moravam aqui, mas aí tinha os europeus, os asiáticos, os africanos. Então, vários grupos de imigração vieram para cá. Fizemos todo aquele bololô, né? Que nós somos aqui uma nação miscigenada, certo? Tudo misturado. Por isso é que sai a pessoa branca, da cor do leite, dos olhos do cabelo crespo, cacheado. Então, porque nós todos somos pessoas bem misturadas, né? E muitos desses imigrantes acabam tentando se deslocar de uma região para outra em péssimas condições. Muito porque não se existe, ou na verdade é bem difícil, né? Conseguir a facilidade de todos os países. Muitos países europeus não aceitam imigrante, não só pela xenofobia, mas porque eles acham que vai atrapalhar o território nacional deles. O nosso país, por exemplo, que sempre foi um país que abriu bastante para imigração. Recentemente também diminuiu bastante isso, principalmente pelos venezuelanos, quando eles tentaram fugir da Venezuela para o Brasil, né? Nós temos a quesito de emigração, então é a saída de um grupo ou de uma pessoa para outra região. Nós temos imigrantes ilegais. Eu vou tentar mostrar um vídeo no final da aula. Vamos ver se dá tempo. Se eu tenho no computador, vou procurar enquanto vocês fazem o exercício que eu vou pedir. Aí eu procuro. A imigração ilegal, então, é muito comum na Europa, da África para a Europa, né? Porque não é tão distante um território do outro, um continente do outro. Então, faz com que muitos dos africanos tentem fugir para a Europa, tá? Tanto que alguns países, eles fazem assim, a lei do pé seco. Os Estados Unidos, acho que já fez bastante tempo também essa lei, que funciona assim. Enquanto você está na água, você não pode entrar, eles não permitem. Mas no momento em que você pisa na terra seca, a partir dali eles não vão fazer mais nada contra você, entendeu? Só que muita gente, muita gente morre nessa transferência de um país para o outro, de um continente para o outro. Nós temos também os refugiados, que são aqueles grupos de emigrantes que estão tentando, que saem por causa de força maior, né? Então eles são obrigados ou forçados, que podem ser por questões políticas, por exemplo, guerras, né? A Síria, o Líbano, que vivem em guerra, faz anos que eles estão em guerra. A maioria das pessoas tenta fugir disso, né? O número de órfãos é gigantesco. Então, esses grupos vivem situações bem difíceis, sem muito apoio das outras nações. Eu também pedi para vocês assistirem durante essa semana aquele filme É uma Boa Mentira, que fala bastante sobre isso
E pela cara de vocês, vocês também não lembraram e ficaram por isso mesmo, né? Mas tentem ver, é um filme muito interessante. Eu preciso ver de novo, por sinal. Faz tempo que eu vi. Dependem da ação humanitária. Como vocês viram, né, aqui, campos de refugiados, onde essas pessoas moram, às vezes por anos, 10, 20 anos aqui, porque não tem para onde ir, tá? Em condições de saúde, falta de água, péssima alimentação, porque é só o resto, né? O que as pessoas mandam e tem que dividir com todo mundo. Refugiados ambientais, né, que a gente falou, pode ser enchentes, tsunamis, furacões, terremotos. O Haiti, por exemplo, é uma região que já sofreu quase todos os tipos de desastres ambientais, o que não consegue permitir com que o país se reestruture, né? Eu acho que mais ou menos em 2003, por aí, tinha acontecido um terremoto que destruiu bastante o país. Vários governantes morreram, muita gente morreu. As nações foram lá, tentaram ajudar, mas a situação nunca se reestruturou, porque aí eles sofreram outros desastres ambientais e o país até hoje sofre bastante, tá? E muitas pessoas tentam fugir de lá porque a situação não é boa. Falamos sobre a fuga dos cérebros, né? Que eram aquelas pessoas que são profissionais qualificados, mas que o próprio país não consegue manter por causa que eles são desvalorizados, tanto economicamente quanto em questão da importância da ciência que determinados países dão, como o nosso, um país subdesenvolvido, que não se importa muito com a ciência. Quanto mais a gente se importa menos com a ciência, menos o nosso país acaba se desenvolvendo e crescendo economicamente, tecnologicamente, tá? E a gente estava falando sobre as questões demográficas de taxa, né? Na verdade, eu parei aqui para frente, mas eu estou voltando nisso aqui porque era um conceito um pouco mais difícil. Então, nós temos o crescimento vegetativo, que é aquele crescimento natural, que pode ser em que eles analisam, né? A questão da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quem está crescendo mais? Está morrendo mais gente ou nascendo mais gente em determinado país? Então, analisa o número de óbitos, se o óbito supera o nascimento. Um crescimento demográfico, para ele estar positivo, tem que existir pelo menos um certo número de filhos por casal, ou seja, no mínimo 2. No mínimo 2 filhos por casal. Por que 2 filhos por casal? Porque quando esses pais morrerem, por exemplo, tem que ter 2 pessoas, pelo menos, para suprir isso quando eles se forem, entendeu? Então, para um crescimento ser de normal para mais, tem que ser isso. Mas a tendência natural das pessoas hoje em dia é que por meio de anticoncepcionais, a mulher no mercado de trabalho, a mulher podendo estudar mais, cada vez mais as pessoas têm menos filhos. Além do que, a vida no campo era bom que tivessem muitos filhos, porque os filhos iam ajudar no campo. Agora, da vida na cidade, filho é prejuízo, né? Então, questão financeira, assim, é bem difícil de manter. Quando você. Imagina você, hoje, vocês não que vocês são novos, mas, por exemplo, se eu tivesse 5, 6 filhos na idade que eu tenho hoje, eu poderia? Sim, eu tenho idade para isso. Mas isso eu teria um filho por ano desde os meus 20, por exemplo. Então eu teria 6 filhos, 6 a 7. Daria para ter? Daria. Mas imagina o custo de vida que isso não ia ser. Fora que, para poder ter tantos filhos, eu ia precisar o tempo todo estar cuidando da educação deles, etc, né? Tem pai que não tem pais hoje em dia que tem dificuldade para conseguir financeiramente bancar uma. Filho é caro, gente. Tem roupa, tem Netflix, que vocês querem que a gente tenha. Tem comida. Tipo, eu gosto de doce, mas pelo menos agora eu compro os meus. Ai, eu acho que eu virei meu doce. Então, assim, acaba saindo caro, as pessoas desistem, né, de ter filhos. Tá até vendo uma GIF, na verdade um meme esses dias, falava assim, tipo, a minha bisavó, a minha avó tinha 10 filhos, a minha avó tinha 6 filhos, a minha mãe, 4 filhos, eu tenho um gato.
eu tenho 2 gatos. Na mesma idade que era para ter vários filhos. Então, assim, cada vez... Porque eu decidi estudar. Então, como vocês sabem, eu no meu caso, né, eu tenho 27, mas eu já terminei 2 faculdades, fiz um mestrado e estou fazendo uma pós. Escolha minha estudar. Não foi a minha decisão, por exemplo, casar, ser dona de casa. Não estou questionando quem decidiu isso. Mas, cada vez mais, as mulheres querem ter liberdade econômica dentro da sua família. Então, acaba que muitas preferem ter essa liberdade e família, filho, vai ficando, entendeu? Mais pra frente. Aqui, né, um desses negócios, isso que a gente estava falando, né? 1960, a mulher tá grávida, tem gêmeos aqui e mais 3 aqui que nem são tão diferentes de idade, né? 1980, ela tá grávida, ela tem um neném aqui e 2 filhos pequenos. 2000, 2 filhos. 2020, um filho só. E a tendência é diminuir. Então, a taxa de... nosso crescimento aqui demográfico tem a tendência de diminuir. Por que um outro fator que não diminui? É no caso de incentivo à imigração. Então, as pessoas podem vir, né? E aí, aumentar o número de pessoas que não é o natural da nossa região. E aí, a transição demográfica, que foi aquilo que eu pedi para vocês olharem. Abram na página 85. Ainda é o livro 1, tá? Como a gente falou, a transição demográfica, então, é esse período de crescimento da população de um determinado território a partir da diminuição das taxas de mortalidade, seguido de uma redução mais tardia. Por exemplo, quando a gente fala, as pessoas largaram o campo e foram para a cidade, né? Rapidamente, as pessoas diminuíram a mortalidade. No campo, existiam vários fatores que as pessoas morriam mais fácil. Por exemplo, falta de saneamento básico, falta de médicos e medicamentos acessíveis para todo mundo. Então, a mortalidade era muito mais alta. As mulheres ainda tinham... Imagina, as mulheres casavam por entre 12 a 15 anos, e aí já começava a ter um filho atrás do outro. Muitas dessas mulheres morriam, né? Porque o parto no campo já é difícil. E ainda quando você é muito nova, é muito mais difícil. Então, vários fatores aumentavam o número de mortalidade no campo. Quando as pessoas passam esse êxodo rural, né? Do campo para a cidade, diminui a taxa de mortalidade, tá? Vocês podem ver, por exemplo, a taxa de... É isso, né, gente? A mortalidade, ela cai bruscamente, né? Da fase 1, 2, né? Para 3 é uma queda brusca de mortalidade, certo? Vocês estão vendo aí no mapa de vocês, no gráfico, página 85. Em compensação, a de natalidade, ela demora um pouco a cair. Quais são os fatores que demoram? Por exemplo, no início as mulheres ainda têm muitos filhos. Depois essas crianças, por exemplo, crescendo, não tendo tantos filhos, então a taxa de natalidade também vai diminuir, mas não é tão bruscamente quanto é a de mortalidade. Porque quando a pessoa chega na cidade é muito mais fácil ter acesso a medicamentos, a saúde, a lazer, saneamento básico, fatores que fortalecem para uma melhor qualidade de vida, as pessoas vivem mais, tá? Vocês entenderam até aqui? Façam assim, um joinha, alguma coisa para que eu saiba que vocês entenderam. Entendeu? Joinha, joinha. Alguém não entendeu? Eu não preciso falar quem foi. Só me dá um aviso aqui no chat que eu volto. Então, né, o que a gente estava falando aqui, ó. Diminuição... Opa, deixa eu tirar aqui o meu da frente. Diminuição de número de filhos por mulher. Planejamento familiar. Por exemplo, nos Estados Unidos, até na escola, eles têm planejamento familiar, né? Em que, desde pequeno, eles são ensinados como cuidar de filhos, que você precisa de tempo, dinheiro, paciência. Então, além dos gastos, né? Cada vez mais com acesso a esse tipo de coisa, mas a gente vê diminuindo, então, o número de filhos, né? Planejamento familiar, educação, altos gastos, métodos anticoncepcionais.
cada vez mais acesso, muitos governos dão, né, alguns métodos anticoncepcionais, elevado custo de vida e mulher no mercado de trabalho. Por exemplo, antigamente era muito mais fácil a mulher cuidar apenas da casa, né? Cada vez mais, então, na nossa sociedade, as mulheres vão trabalhar fora. Mas os países, principalmente europeus, estão com crescimento vegetativo negativo. Como a gente falou, esse coronavírus aí, por exemplo, foi bastante falado sobre isso. Os países europeus têm mais gente velha, têm mais idosos. Por quê? As pessoas não têm muitos filhos. E até por uma questão de preferência mesmo. E cada vez mais essas pessoas que têm hoje vão envelhecendo, vão falecendo. E aí, realmente, a taxa de mortalidade vai crescendo, a taxa de natalidade já diminuiu, e o crescimento agora é negativo. Por quê? Se essas pessoas não têm filhos, eles não incentivam, e na verdade, muitos países são xenofóbicos com os imigrantes. Então, logo, logo, o que causa isso? Muitos países têm dificuldade com o PEA, que é aquele população economicamente ativa. A gente estudou isso ano passado, né? Então, essas pessoas entre 15 a 65 anos que deveriam estar no mercado de trabalho. Se tem muita gente idosa, não tem gente trabalhando. Então, isso pode acarretar um problema grave, né? Economicamente no país. O país não consegue se desenvolver economicamente se todo mundo é idoso. Incentivo para que exista um crescimento vegetativo. Alguns países dão dinheiro para famílias terem filhos. Parece loucura, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, existem países que acreditam no filho único. Hoje em dia é mais difícil, porque o crescimento vegetativo no mundo está cada vez mais negativo. Mas existem países, principalmente quando você fala nos Países Baixos ali da Europa, né? Bélgica, Áustria, Suíça, são regiões que normalmente tendem a valorizar casais que têm um filho para mais, de 2 para mais, né? Se quiserem tirar cópia disso aí, tirar um print ou uma foto, fica à vontade. Estou procurando alguns países que façam isso. Ok. E aí nós aqui temos uma estrutura etária da população. Eu peguei esse daqui, mas eu não gostei muito dele, não. Eu só peguei para vocês terem uma coisa visual. Eu quero que vocês acompanhem comigo na página 87 e 88, que são esses gráficos aqui que eu quero que vocês foquem, tá? Quer falar, Bianca? Prof, oi. É que eu não sei se você leu o chat que eu mandei. Mas uma pergunta, antigamente as pessoas, igual na série da Anne, elas tinham mais filhos só para usar como empregada, né? Para não ter que pagar a gente para trabalhar. É que assim, não é que era para usar como empregado, mas é porque com certeza, tendo mais filhos, facilitava o cuidado com a plantação, com toda a questão. Peraí que eu tô aumentando meu áudio. Com toda a questão mais ligada à fazenda. Porque entre o marido e a esposa, você acha que eles conseguiam bancar a fazenda inteira? Era difícil, o sítio inteiro, produzir alimento. Então, eles buscavam ter vários filhos para que eles pudessem ajudar ainda mais. Quanto mais filhos, eles poderiam plantar e produzir mais, até para vender. Então, deixava até de ser uma questão de subsistência, mas já uma agricultura familiar, por exemplo, né? No caso da Anne, por exemplo, que você está usando, a família dela ali, os Cutbro, eles produzem também para vender, não é só para comer, né? E é difícil só entre 2 pessoas, então quanto mais filhos, melhor. Entendi. Tá, pirâmide etária, então, o que é, né? É dividida por gênero e faixa etária. Então,
um lado tá o sexo, né? Se é masculino ou se é feminino, e quais são as idades. Eu quero só que isso aqui eu vou usar só para vocês aprenderem a ler uma pirâmide etária, tá? E aí depois a gente acompanha do livro. Nesse caso aqui, deixa eu ver. Ai. Ô, Senhor. Eu fico lutando com esse bastãozinho com a foto de vocês. Tiro vocês, boto vocês, tiro vocês, boto vocês na imagem. Como vocês podem ver, por exemplo, vamos dizer que você está pegando entre 25 a 29 anos. 3,7% da população norte-americana no ano passado fazia parte disso aqui, ó, dessa faixa etária, tá? Em compensação, 3,5% da população dessa faixa etária era mulheres, tá bom? Na idade de vocês, entre 10 a 14. Tem alguém mais velho do que 14 anos aqui? Não, né? Acho que não. Entre 10 a 14, tinha 3,3% da população masculina, enquanto do 100% feminino, era 3,1% mulheres nessa faixa etária, tá? Então, isso aqui, não é que ele tá errado, tá certo, é dos Estados Unidos. Mas é que não serve tanto para mostrar o que a gente vai querer mostrar daqui a pouco. Eu só tô tentando ensinar para vocês uma leitura desse tipo de gráfico, tá? Em compensação, vocês podem ver que depois dos 77 vai diminuindo, né? Apenas 0,1% da faixa etária de 95 a 99 anos. Você pode ver também que, por exemplo, entre as mulheres e os homens, essa faixa etária mais avançada, né, acima dos 70, as mulheres sempre vivem mais, tá vendo? Nos Estados Unidos. É uma coisa que dá para analisar aqui com esse gráfico. Porque, ó, os homens, 75, 1,3% da população. 1,6%, então já tem mais mulheres nessa faixa etária do que homens. Tá. Países desenvolvidos já concluíram a transição demográfica, que é aquilo que a gente estava olhando na página anterior, na página 85, né? O nosso país, por exemplo, ainda estamos no processo. Apresenta uma base estreita e um topo largo. Nesse caso aqui, apesar dos Estados Unidos, por isso é que eu falei que não serviria esse daqui, vai lá para a página 87, para provar o ponto que ele está querendo dizer. Um país, por exemplo, o Canadá, que é um país bem estruturado, né, economicamente. Nós temos de 20 anos até 69, a gente muda pouca coisa, né? Ele é bem largo essa região, essa localidade. Mais para frente é a idade, né? As pessoas vão falecendo mesmo. Mas a taxa de nascimento, ela é bem menor do que essa taxa de pessoas, teoricamente, do PEA, né? Que é aquela população economicamente ativa que a gente falou, tá? Quem não está acompanhando é esse mapa aqui do Canadá. Ah, você tem 15? Eu não sabia. Mas tá na faixa aqui, mais ou menos. Deixa eu ver. Professor, Peraí, que eu pausei sem querer seu áudio de novo, espera. dá pra me ouvir? Dá. Então, a questão, eu não quero entrar nesse assunto, eu até queria, porém tem pouco tempo de aula, então não posso entrar. A política de lá, como é que era? Eram as coisas relacionadas, isso acontecia por causa da política, a mulher não ter tanto espaço. Entrando nisso, mas a mulher não ter tanto espaço. Isso. Aí eu tô com vontade de... A mulher não tem tanto espaço, era questão política? As coisas que aconteciam eram questão políticas, ou sociais, ou estruturais, ou culturais? De lá onde? No campo? De tudo em geral, da política, tipo, porque tinha muita desigualdade não só de sexos e gêneros, como de classe, de cor de peles, de culturas diferentes. Por isso que eu falo que isso foi uma coisa
que foi construída socialmente, politicamente, ou culturalmente ou estruturalmente. Realmente isso não tem muito a ver com o que a gente está falando, ainda mais pelo tempo que a gente tem. Mas um pouco de tudo. Tem a ver com a política. Muitos governantes, apenas quem governava eram os homens. Então, direcionavam leis sempre para eles. Outro fator, a mulher, por ser considerada mais frágil, então, normalmente, elas não carregavam peso, né? Então, não se permitia muitos locais para elas poder trabalhar. Então, são questões sociais, econômicas e política. Tem tudo a ver. É uma questão estrutural que é difícil de sair. Até hoje, a gente está lutando para sair um pouco disso. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que existiu uma transição demográfica e que a mulher tem muito a ver com isso, porque no momento em que a gente começa a sair para o mercado de trabalho, interfere diretamente na família. Não tem como não interferir na família. Porque uma das questões de gênero é que um dos papéis da mulher é o de cuidado da família. Mesmo as pessoas que estudam gênero não estão necessariamente para discutir se isso é errado ou isso é certo. É um fato, entendeu? Que normalmente quem cuida das famílias são as mulheres. Podem ser elas que transmitem a cultura, elas que transmitem o certo e errado, porque os homens estavam trabalhando fora. Então, veio da mulher cuidar desse ponto, tá? Então, quando a mulher começou a tomar outras medidas, outra forma de viver, necessariamente teve impacto na família também. Eu não estou aqui dizendo se eu sou contra ou a favor disso. E nem estou querendo saber a opinião de vocês, que a gente está aqui para estudar outra coisa. Mas a gente está aqui tentando estudar a ciência. Os impactos que causaram uma coisa com a outra. Eu estudo gênero no mestrado, foi isso que eu estudei. Me interessa muito saber sobre isso. Mas eu aprendi que eu não estou necessariamente para questionar alguns papéis de gênero. Apenas estudá-los. Como uma antropóloga, mas no sentido disso. E é lógico que esses fatos influenciam, né? E a gente estava falando do PEA, População Economicamente Ativa, né? Que a gente falou. Então, o PEA é todas aquelas pessoas que têm uma faixa etária possível de trabalhar, entre 15 a 65 anos. Então, quem tem 15 anos para cima, você já está aqui nessa categoria, entendeu? De trabalhar. Ai, Jesus, está acabando a aula. Países com grande população adulta. Aqui são alguns questionamentos que cada um desses países enfrentam. Se a maioria da população é adulta, como você pode ver, no Canadá mesmo é mais fácil, né? Porque a maioria já é ou está próximo de ser adulta. Na Europa isso tem bastante. Como que vai gerar emprego para todo mundo? Isso é um fato. É uma questão difícil de contornar. Sabendo ainda mais que logo essas outras mais novas estão fazendo 15 e já entram também no mercado de trabalho, nem que seja como jovem aprendiz. Então, a gente está falando que isso é uma crise econômica, sim, que afeta os países desenvolvidos, que já tem essa transição completa, como a gente falou no slide passado, né? Países com menor desenvolvimento, como... Próxima página. Olha a pirâmide da Bolívia, gente. O tanto de criança entre 0 a 14 anos. A população, tanto masculina quanto feminina. Quem não tá com o livro, essa aqui. Então, assim, a preocupação desse país é como que vai gerar investimento de educação para todo esse número de pessoas, de crianças, sendo que a maioria da população não tem idade para trabalhar. Então, é um fato difícil de contornar, tá? Então, cada um desses tipos de modelo tem suas dificuldades. E países com a população envelhecida, como os países da Europa, por exemplo. Aí o problema deles é outro. Investimentos governamentais concentram-se no programa de aposentadoria e investimentos em saúde e bem-estar. Então, a dificuldade lá é que como é que eles vão pagar a aposentadoria para todo mundo se a maioria da população é aposentada e não trabalha para gerar renda para o país? Entendeu? Porque uma coisa que acontece é, por exemplo, eu sou uma trabalhadora. Eu dou um dinheiro para o governo, empresto dinheiro para o governo, né? Todos os meses. E quando eu for mais velha, eu recebo isso em aposentadoria.
E o governo vai utilizando esse dinheiro para ajudar quem está aposentado hoje. O que acontece aqui? Se a gente diminui o número de população economicamente ativa, quando eu envelhecer, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, a gente vai ter uma crise de aposentadoria. E vários governantes tentaram resolver isso. Ainda não existe uma fórmula econômica suficiente para resolver isso. Então, por exemplo, no Brasil, a gente teve ano passado, ano retrasado, várias reformas sobre a questão da previdência, né? A questão da aposentadoria. Nem a Europa, nem os países europeus que estão nesse problema há muito mais tempo conseguiram resolver. E olha que eles são países considerados de primeiro mundo, né? Ou países, muitos deles, economicamente ativos. Imagina a gente que ainda está engatinhando nessas questões econômicas. Muito mais difícil. Não dá para falar que a gente tem um modelo certo, entendeu? Estamos todos tentando resolver esses problemas. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês terem apenas uma ideia da diferença de negros e brancos no trabalho, tá? Disposição da população econômica ativa segundo raça e cor. Não negra, 30%. E o negro... É que assim, precisaria de mais dados para a gente conseguir realmente estruturar uma pesquisa. É mais para vocês conhecerem, né, a situação. Então, tem mais negros no mercado de trabalho. Distribuição dos ocupados... Peraí, distribuição... não necessariamente está no mercado de trabalho, apenas tem a idade, né? Distribuição dos ocupados, desempregados e inativos, segundo raça e cor. Então, aqui, olha, você consegue ver ocupados. 68,7% da população negra está empregada e 31,3% da população branca está empregada. Desempregados. 75% da população negra está desempregada. E 24,4% dos brancos estão desempregados. E inativos, ou seja, não estão procurando emprego por algum motivo. Temos essa porcentagem aqui. Podem ser porque às vezes encontraram trabalhos por fora, que não são, por exemplo, que precisa de carteira assinada. Pode ser Uber, pode ser... É que hoje acho que o mais claro que a gente tem é Uber, né? Porque eles não têm carteira assinada. Trabalha meio que sem leis trabalhistas, então é uma outra estrutura, né, de governo, de emprego. Pessoal, escrevam aí o nome de vocês no chat, por favor. Vocês fizeram a página 84 do livro? Não? Vamos tentar fazer junto? Eu ia passar o outro capítulo, mas falta 4 minutos. Eu acho que é melhor eu focar, vocês aprenderem a ler esses gráficos, essas coisas. Tá entediado, João Antônio? Página 84. Para ir além. O Brasil é um exemplo de país que só alcançou o crescimento demográfico significativo com a vinda dos imigrantes do exterior. O gráfico abaixo representa esse crescimento, né? População do Brasil de 1.600 para 2.000, né? É uma grande diferença. Em milhões de habitantes. E esse aqui, evolução da população residente no país em milhões de habitantes, de 1872 para 2018. Então, também as taxas de crescimento mais que duplicaram, né? Questão 1. Considerando o que foi apresentado nos gráficos e com base em seus conhecimentos, responda. A partir de qual período o Brasil passou a receber imigrantes de forma organizada? Como isso é percebido no gráfico? Resposta. A partir da década de 1870. Percebe-se que ao final do século XIX, a curva do gráfico tem um aumento significativo, né? Antes disso, a população crescia de forma bem menos expressiva. Vou repetir. A partir da década de 1870, ponto.
Percebe-se que no final do século XIX, a curva do gráfico tem aumentado significativamente. Ponto. Antes disso, a população crescia de forma menos expressiva. Questão 2. O período entre 1890 e 1940 marcou o auge da imigração no Brasil. Qual foi o incremento populacional do país nessa época? Resposta: a população passou de 14,3 a 41,1 milhões de pessoas. Então, passou de 14,3 para 41,1 milhões de pessoas. Isso está tudo no gráfico, né? Se você olhar o gráfico de cima, está escrito aí. O que representava um incremento de 26,8 milhões de indivíduos. Bianca, vou repetir a primeira. Você não precisa copiar exatamente com as minhas palavras. Tá em dúvida, né? Mas pode ser do seu jeito. Senão você reassiste o final do vídeo. A partir da década de 1870, percebe-se que no final do século XIX, a curva do gráfico tem aumentado significativamente. Ponto. Além disso, a população crescia de forma bem menos expressiva. Voltando na 2. A população passou de 14,3 a 41,1 milhões de pessoas, o que representava um incremento de 26,8 milhões de indivíduos. E 3, porque falta menos de um minuto. Em que década a população brasileira passou dos 100 milhões de habitantes? Quanto tempo depois disso a população levou para dobrar de tamanho? Resposta: entre as décadas de 1970 e 1980, a população passou a 100 milhões de habitantes, passando dos 200 milhões na década de 2010, Ou seja, dobrou de tamanho em aproximadamente 40 anos.